bom dia, minha irmã. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, e Jesus te conduz pelo caminho da paz. Por isso nós nos reunimos todas as manhãs para rezarmos, para entrar em comunhão com essa luz, para que Jesus sempre nos conduza por bons caminhos. Neste momento, nós também queremos entrar em comunhão com todas as pessoas que a gente deseja que também seja conduzida por essa luz que é Jesus. Eu queria que nesse momento a gente fizesse um minutinho de silêncio para entrar em comunhão com essas pessoas. Vamos entrar em comunhão com as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações, entrar em comunhão com todas as vítimas dessa pandemia, entrar em comunhão com as pessoas que estão internadas nos hospitais, nas UTIs, com as pessoas que estão com câncer, entrar em comunhão com as pessoas que perderam a esperança, que estão tristes, que estão deprimidas, e enfim, entrar em comunhão com todos os nossos familiares, com os nossos amigos. Vamos trazer todo mundo presente agora para o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, hoje nós vamos refletir o Evangelho, vamos continuar em Marcos, que está no capítulo 4, Marcos 4, do versículo 35 ao 40. Do versículo 35 ao 41. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca onde Jesus já se encontrava. E outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante, né, que os discípulos ainda não conhecem Jesus. Estão com Jesus todos os dias. Participaram de vários milagres, vários acontecimentos extraordinários, mas mesmo assim eles ainda não conhecem totalmente o Mestre. Então, o Evangelho começa dizendo que chegou à tarde. À tarde, chegou à tarde. Podemos pensar o seguinte, que Jesus, e Marcos coloca isso logo no início, Jesus estava num grande movimento com seus discípulos. Era muita gente que ia até Jesus, era muita gente doente, muita gente possuída pelo demônio, como diz o próprio Evangelho, né? Muitas pessoas, uma multidão procurava Jesus, porque gostavam de estar perto de Jesus, gostavam de escutar Jesus. E tanto é que eles não tinham mais tempo nem para comer e descansar. E no Evangelho de hoje diz que chegou a tarde. Eles já estavam bastante cansados, né? Então chega a tarde e podemos pensar que para Jesus foi um dia de muito cansaço. Continuamente rodeado, né, de pessoas que o procuravam para ser curadas por ele, para escutá-lo, apesar
né? Apesar de possivelmente não conseguirem compreender muito, entender muito tudo aquilo que Jesus ensinava através das parábolas. Mas Jesus estava cansado certamente, né? E aí é interessante, né, que o texto diz que Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Eu fico imaginando Jesus dormindo com a cabeça no travesseiro, né? E Jesus pede para atravessar, mas a primeira coisa que, quando chega a tarde, ele entra na barca e ele pede para atravessar o mar. E eles deixam de lado, né, deixam para trás a multidão, né, e levam Jesus na barca, os discípulos. Podemos imaginar que Jesus está fadigado, né, e merece descansar, né, ele merece descansar no espaço com pessoas de confiança, portanto, os seus amigos, os discípulos, aqueles que foram escolhidos por ele, né? Lembremos, é bom a gente lembrar que o mar aqui simboliza, né, gente, os perigos, as ameaças à vida, né? Então, tudo aquilo que ameaça a vida é simbolizado aqui pelo mar, né? Tudo aquilo que destrói a firmeza e a segurança da terra, né? No mar, eles não têm a mesma segurança, nem nós também temos a mesma segurança do que quando estamos na terra, né? Fundamentalmente, quando nós procuramos, ou quando eles também procuravam, né, atravessar na pequena barca, né, certamente se dava muito medo, né, muito medo de uma pequena barca em alto mar, e ainda mais com o mar violento, né? Então os discípulos certamente passaram muito medo, ficaram com muito medo, né? Então qualquer missão hoje, minha gente, qualquer missão naquela época, mas também hoje, sem Jesus está fadado ao fracasso. Então qualquer missão, seja ela qual for, sem Jesus está fadado ao fracasso. Por isso, assustados, os discípulos despertam a Jesus, chamando-lhe a atenção pela falta de apoio. Por isso eles vão dizer para Jesus aqui, como diz no Evangelho, não te importa que morramos? Né? Os discípulos vão acordar Jesus e vão dizer, não te importa que morramos? Então Jesus não se importa, né? Jesus realmente não se importa, por quê? Porque Jesus logo vai censurar a falta de fé dos discípulos, né? Vocês também não têm fé, vocês também não têm confiança, e muitas vezes isso acontece também conosco na nossa missão, na nossa vida do dia a dia. Às vezes nós ficamos assustados diante dos problemas que vêm, independentemente de sermos ou não de igreja, os problemas vão sempre estar aí presentes, né? A dificuldade. Mas a gente precisa também ter fé e confiança em Jesus. Ele está sempre perto de nós. Jesus estava na barca, Jesus não estava distante da barca, não estava em outra barca, estava dentro da barca. Mas, no entanto, os discípulos não acreditaram que ele podia, né, fazer alguma coisa, né? Por isso eles vão morrer de medo, né? Então, portanto, meu irmão e minha irmã, há sempre uma possibilidade de uma tormenta, de um vento que ameaça a nossa estabilidade, que ameaça a estabilidade da nossa barca, né? Que é a nossa própria vida, né? Que é a nossa vida de comunidade, nossa vida familiar e a nossa própria vida, né? Mas Jesus se preocupa sim, ele se preocupa sim. Por que Jesus não estava com medo? Porque ele acreditava e continua acreditando, ele confia no Pai. Então o convite de hoje é também nós confiarmos em Jesus, é necessário confiarmos, né? Então nesse dia nós somos convidados a escutar suas palavras, a passar da desconfiança ou do medo para uma fé confiada, né? A ponto de poder dormir mesmo na tormenta da travessia missionária, né? Mesmo na tormenta, mesmo na travessia, precisamos confiar para que a gente não fique, né, assustados e nem morrendo de medo diante dos ventos contrários, diante das dificuldades, dos problemas, porque tem problema que aparece na nossa vida que parece do tamanho de um monstro, né? Enorme, mas a gente precisa confiar que Jesus não vai nos abandonar. Ele parece, entre aspas, dormindo, mas ele não está dormindo. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos confiar em Jesus, confiar as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Que ele, na hora exata, ele vai agir. Assim como ele agiu, ele ameaçou, né, o mar, né? Cale-se, acalme-se. Ele também vai dizer para nós, acalme-se, meu irmão, né? Acalme-se, que os seus problemas vão ser resolvidos na hora certa, no momento certo. Mas para isso é preciso, de novo eu digo, confiar em Jesus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos dê um dia assim, muito cheio de bênçãos e de muitas graças.